E olha só, nós estamos de volta aqui no estúdio para falar sobre um problema que muitas vezes as mulheres enfrentam, não descobrem tão rápido assim, e quem veio conversar com a gente sobre ovário policístico é o Dr. Rogério Rosa. Tudo bem com você? Tudo bom, Thiago? Tanta joia. Prazer recebê-lo mais uma vez aqui no programa. Meu. Show de bola. Agora, o ovário policístico, por exemplo, é uma síndrome mesmo? O ovário policístico, a gente conhece por síndrome dos ovários policísticos, né? Que o síndrome é um conjunto de sintomas. Quais sintomas? Hirsutismo, que é pelinho a mais do corpo, acne, espinha, oleosidade de pele, tendência para engordar, tá? Dificuldade para engravidar e o obrigatório, que é bagunça na menstruação. A mulher faz uns ciclos irregulares, ela fica 3, 4, 5 meses sem menstruar, menstrua depois com 15 dias, fica 6 meses de novo, às vezes até um ano sem menstruar, e algumas não menstruam com ovário policístico. Tá? Então, o que é obrigatório? Todos os sintomas são possíveis no ovário policístico, mas o obrigatório é a menstruação desregulada, bagunçada, é ciclo irregular. Tá? E às vezes a paciente tem imagem policística no ovário, faz ultrassom ovário, tem vários cistinhos no ovário, mas não tem os sintomas, ela não tem síndrome de ovário policístico. Ela tem uma imagem policística no ovário que não vai causar nenhum problema para ela. Ela não vai sentir nada. Não vai sentir nada, não vai ter sintoma nenhum. Agora, o que é o ovário policístico? O que é essa síndrome? A gente fala assim, né, a menstruação, você sabe por que chama menstruação, Thiago? Não. Porque é um fenômeno mensal. Não sei por né? que se chama isso. Porque é um fenômeno mensal, ela vem todos os meses. Aí eu brinco com as pacientes, podia chamar anostração, né? Seria melhor, né? Coitada das mulheres. Né? Mas já pensou se chamar semanastrão, seria inferno também, né? Daí seria difícil para muita gente conviver também com a Justamente. TPM. Então, assim, o que é a menstruação? A mulher vai sangrar todos os meses, 14 dias antes da menstruação. Ela vai recrutar no ovário dela quase 1000 folículos. 999 vai atrofiar e um folículo, um cistinho, vai crescer no ovário dela, chega por volta de 2 centímetros, aí ele rompe e cai um óvulozinho de dentro da barriga, ele vai para as trompas, enquanto o espermatozoide, em 9 meses, é aquela choradeira, né? Nasce o nenenzinho e aí vai. O que é o ovário policístico? O ovário policístico tem uma etiologia, uma causa ainda desconhecida. A gente não sabe o que causa o ovário policístico, mas é um aumento de testosterona, que é um hormônio masculino, e de um outro hormônio chamado dehidroepialdosterona, que ele impede a ruptura desse folículo. Por isso que fica juntando vários folículozinhos. A mulher, no começo da ovulação, ela produz estrógeno, que é o hormônio que faz crescer a parte de dentro do útero. Depois ela tem um pico de LH, rompe o folículo, tá? E na segunda fase produz progesterona. A testosterona não deixa romper esse folículo. Por que isso acontece? A gente não tem um motivo determinado pelo qual ocorre o ovário policístico, mas tem o aumento da testosterona e o aumento da dehidroepialdosterona. E nesse cestozinho, nesse folículo que estava se formando no ovário dela, é que produz os hormônios que vão fazer ela menstruar. E como esse ciclo é interrompido, por isso que bagunça a menstruação. E muita gente fala assim, então ela não vai engravidar? Porque tem muita gente que relaciona a infertilidade tem muita com mulher que com fica, isso. é uma causa de fertilidade, é uma causa de dificuldade para engravidar. Em torno de 30% das mulheres que não conseguem engravidar, não conseguem por causa do ovário policístico, né? Então o que acontece? A mulher tem realmente uma dificuldade para engravidar, mas ela engravida. Então, por exemplo, a mulher que não tem ovário policístico tem 10, 11, 12 chances de engravidar por ano. Aqui tem uma, tem duas, tem 3, tem 4, tem 5. Que hora que isso vai acontecer? A gente não sabe. E outra coisa que ajuda muito quem tem ovário policístico a engravidar é o peso. A mulher não pode ter muito peso, né? Ganhar peso, porque o tecido adiposo é uma reserva de hormônio que bagunça mais a menstruação e dificulta mais a ovulação. Às vezes a mulher que tem ovário policístico perdeu peso, emagreceu, ela volta a ovular e ela engravida normalmente. Tá? Outro problema sério do ovário policístico, a anticoncepcional trata o ovário policístico? Não. A anticoncepcional trata sintomas. Melhora acne, melhora espinha, melhora pelinho, mas murcha o ovário, deixa o ovário sem os ossos policísticos, porque não forma cistos novos, e os antigos que estavam ali vão regredir e não vão aparecer no exame. Parou de tomar o anticoncepcional, volta a acontecer os ovários policísticos. Tem tratamento? Não tem. A mulher que tem ovário policístico, ela vai continuar tendo. Aquela que estava muito fortinha, se ela perder peso e tiver uma diferença, um equilíbrio entre massa magra e massa gorda, talvez diminua a chance de ovário policístico. Tá? Mas cura não tem. Não tem. Não. Agora, por exemplo, assim, a gente está vendo algumas imagens, inclusive, das mulheres que têm problemas de queda de cabelo, de espinhas, tudo isso é derivado do ovário policístico. Quando essas mulheres elas têm doenças, diabetes, pressão alta... Isso é um grande problema do ovário policístico. Isso aumenta a incidência, talvez? O grande problema do ovário policístico é assim. Tem uma relação um pouquinho aumentada com câncer de ovário,
tá? A mulher que tem ovário policístico tem um pouquinho mais de câncer de ovário, aí sim o anticoncepcional é muito importante. O câncer de ovário é inversamente proporcional ao tempo de anticoncepcional. Ela tomando anticoncepcional, ela está se protegendo contra o câncer de ovário, tá? E tem uma relação aumentada com diabetes. Quem que é mulher com ovário policístico que vai ter diabetes com essa facilidade? É aquela que está mais fortinha, com o pescocinho menor, que ela chega a ter uma manchinha no rosto, muita espinha, e a axila e a virilha escura, que a gente chama de acantose nigricans. Essa paciente tem um risco muito grande para fazer uma diabetes no futuro. Tá? E essas pacientes têm que ser tratadas com 14, com 15, com 16 anos, com controle de peso, tá? E às vezes a gente usa metformina, que é um medicamento para diabetes e que tem um controle no ovário policístico. A metformina, depois de um tempo, ela vai fazer a mulher ovular novamente, ela vai melhorar a acne, melhorar a espinha, melhorar a oleosidade de pele, e ela tem um efeito também que no pâncreas, diminuindo a produção de insulina, o ovário policístico também atua no pâncreas, aumentando a produção de insulina, captando muita glicose, por isso que a mulher acaba engordando. E o ovário policístico normaliza esse equilíbrio entre insulina e glicose e faz muitas vezes a mulher perder peso também. Então, uma das maneiras de tratar, ou melhor, de controlar o ovário policístico é com a metformina. A metformina é um remédio chato de tomar, dá náusea, dá enjoo, incomoda um pouquinho, tá? Mas ajuda muito na ovulação, no peso, na acne, na espinha, na queda de cabelo. E aí a gente tem outros mecanismos, né? Anticoncepcionais com efeitos antiandrogênicos fortes, que melhoram a acne, que melhoram a espinha, medicações antiandrogênicas diretas, depilação definitiva, controle de acne, espinhas de outras maneiras e controle de peso. Quem tem ovário policístico não está engravidando, porque está com ovário policístico, emagreça, que a chance de engravidar é muito grande. É muito grande. Aí a gente entra nessa questão. Os primeiros sintomas, que é quando as mulheres têm lá a menstruação desregulada. Não necessariamente todas que têm a menstruação desregulada têm ovário policístico. Não, mas uma boa parte. Mas uma boa parte. Aí ela vai lá no consultório, tem um tratamento específico para o ovário policístico. Existe um tratamento para isso? Não, existe um controle dos sintomas. Se ela não quer engravidar e está com peso normal, a gente normalmente entra com anticoncepcional com efeito antiandrogênico. Com anticoncepcional que tem um efeito para diminuir a acne, para diminuir espinha, para melhorar a oleosidade de pele. Tá? Mas aí, por exemplo, assim, com uma mulher um pouco mais velha, vamos lá, com uns 45 anos, que ela já não vai mais engravidar. Ela pode ter ovário policístico ainda? Pode. E ela vai, e com o anticoncepcional, isso poderia ajudar ela a não ter sintomas? Nos sintomas, sim. Nos sintomas, sim. O problema é com o anticoncepcional, não vai alterar tanto no peso e não vai diminuir muito a chance dela ter diabetes. Então, essa paciente tem que ter um controle da glicemia, tá? E, às vezes, ela tem que tomar metformina. E por quanto tempo a metformina? Metformina... Para sempre. Enquanto respirar aí, meu brinco. Tem que tomar sempre, porque ela vai fazer uma chance muito maior de diabetes. E essa é uma complicação das piores do ovário policístico, né? E aí, o ovário policístico, a gente está falando agora de uma mulher que quer engravidar e tem essa dificuldade pelo ovário policístico. Essas meninas, as meninas mais jovens, 16, 15, 16 anos, elas podem desenvolver também o ovário policístico? Podem sim. Podem desenvolver o ovário policístico, desenvolvem o ovário policístico. Muitas meninas têm ovário policístico e pior, eu não vou engravidar porque eu tenho ovário policístico. Elas confiam no ovário policístico como um método contraceptivo e isso não funciona, tá? O que vai acontecer? Ainda eu brinco com os meus pacientes, o ovário policístico é difícil engravidar quando se quer engravidar. Quando não quer, a primeira bobeadinha que dá a dança. Tá? E quando quer, tá, ele responde muito bem quando para o anticoncepcional, responde bem a ovulação metformina e às vezes a gente induz a ovulação também, junto com a perda de peso. Que loucura! E ao mesmo tempo, quando você fala assim que não existe uma causa, ninguém sabe o que causa. Não tem uma causa definida. E depois de tantos estudos que hoje a medicina é avançada, não tem o que gera aquilo ali, né? Não tem uma causa definida. É mais ou menos assim, a fulana tem ovário policístico, tem síndrome de ovário policístico. A constituição dela é aquela. Ela é daquela maneira, os ovários dela são daquela maneira. Tá? Cirurgia vai resolver? Cirurgia não resolve por um tempinho, 6, 7 meses ela vai voltar tudo normalmente. É genético. É uma situação dela. Não necessariamente genética, mas uma situação da paciente. O que algumas pessoas... eu tinha ovário policístico, não tenho mais. Tá? Algumas pessoas melhoram o ovário policístico quando tem uma perda de peso considerável ou quando tem uma diferença de massa, aumento de massa magra. Tá? Um equilíbrio entre massa magra e gordura. Algumas normalizam a situação do ovário policístico, mas é a grande minoria. E também, se a gente não sabe uma causa, não existe como prevenir. Não tem isso. como. E muita gente não sabe que tem, descobre depois de muito tempo. Por quê?
porque toma anticoncepcional, o anticoncepcional controla os sintomas e o anticoncepcional deixou o ovário em repouso. Aquele folículo que se forma todo mês, ele não vai ser formado e os antiguinhos que estão ali vão sumir. Então quem está tomando anticoncepcional e faz um ultrassom, eu tinha um ovário policístico, eu fiz agora, não deu mais. Não deu porque está tomando anticoncepcional e o anticoncepcional esconde os ovários policísticos. Quando parar, depois de 4 a 5 meses, eles vão voltar a ser policísticos. A gente está indo por fase, né? Tem as jovens, eu falei dos 45 anos, e aí quando a mulher chega na menopausa, ela continua tendo as mesmas coisas? É constitucional aí. Ela melhora bastante, porque ela para de ter estímulo hormonal, mas ela vai ter mais oleosidade, vai ter um pouquinho mais de acne. Ela continua tendo um pouquinho mais de oleosidade, um pouquinho mais de acne, um pouquinho mais de... Aí o controle é basicamente para isso, não? Bem menos pela fase da vida, mas o controle é basicamente esse e controlar o ovário, né? Porque na menopausa, ela vai parar de ovular, ela vai parar de fazer folículos novos. Então, os ovários, a imagem ecográfica dele vai sumir. Porque como ela não vai fazer folículo, ela não vai estar ovulando mais na menopausa, o ovário policístico, a imagem do ovário policístico desaparece. Mas esse risco de diabetes que ela trouxe lá dos 15, 16, 20 e poucos anos, ele continua na menopausa. Mas a imagem policística não aparece mais na menopausa. Outra pergunta que vem agora pra gente quem tem ovário policístico influencia a libido da mulher ou não? Não tem essa relação. Porque muita gente pensa assim, ele tem um aumento de testosterona, a mulher vai ficar com fogo louco, né? Uhum. Mas não é uma verdade. Não é uma verdade. Algumas mulheres com ovário policístico têm uma libido um pouco diminuída pela acne, pela espinha, pelo sutismo. Talvez isso piore um pouco, mas mesmo aquelas que não têm sintomas de acne, espinhosidade de pele, e que tem ovário policístico com irregularidade menstrual, alteração de exames, elas não têm uma diferença tão grande no libido comparado a quem não tem ovário policístico, não. Olha, são informações úteis, interessantes para vocês de casa e para as mulheres, porque faz diferença. Quando você pelo menos sabe o que pode ser, quando você tem uma menstruação desregulada, tem que procurar um médico. É aí que eles vão direcionar para o melhor tratamento. Como a gente falou no início, não necessariamente a menstruação desregulada possa ser isso, mas é uma das causas. É um dos sintomas. E o principal, o obrigatório. Todos os outros são possíveis. A irregularidade menstrual é obrigatória. Né? Bom, gente, olha, nós conversamos um pouquinho com o Dr. Rogério Rosa, falando de ovário policístico, que é um assunto super interessante, as mulheres gostam bastante porque isso é informação. Doutor, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo no nosso programa. Valeu. Até mais.